Bom dia, o tema do nosso trabalho é Oil Supply System for Turboprop Engines, que traduzindo fica Sistema de Suprimento de Óleo para Motores Turbohélice. O nosso grupo é formado por João Vitor, Lucas, Luiz Henrique, Mel e Pablo Henrique, e é o trabalho de conclusão do docente Washington Orlando. Nesse vídeo eu vou apresentar um resumo sobre o sistema de suprimento de óleo para motores turbohélice, destacando seu funcionamento e os principais componentes, além de fazer a abertura de tópicos especiais para o assunto, como estudos de caso e tendências para o mercado e para a engenharia. Aqui tem um breve sumário do nosso projeto. O primeiro tópico é a introdução, o segundo é funcionamento da bomba, seguido de sistema de lubrificação, componentes essenciais, falhas em sistemas de lubrificação de motores turbohélice, o projeto ELU-BSYS, que é um estudo de caso, tendências e inovações para o mercado e as nossas referências bibliográficas. Em relação ao sistema de lubrificação para motores turbohélice, esse sistema é essencial para reduzir o atrito entre as partes móveis do motor, dissipar calor, evitando superaquecimento e garantir a confiabilidade e aumentar a vida útil do motor. Aqui na figura 1 nós podemos ver um esquema da instalação da bomba do óleo principal do motor. Essa bomba é o primeiro componente do sistema e tem um papel fundamental na circulação do óleo sob pressão. Ela é formada pelos seguintes componentes: bomba de descarga positiva, filtro de óleo, válvula de retenção, válvula de desvio e válvula de alívio. Agora, em relação ao funcionamento da bomba. A bomba de óleo é o coração dos sistemas de lubrificação. Nos motores turbohélice, o tipo mais comum é a bomba de engrenagens, que funciona assim: o óleo ele entra pela entrada da bomba e é succionado ao reservatório devido ao vácuo gerado quando os dentes se desengrenam. As engrenagens impulsionam o fluido para a saída, aumentando a pressão. O óleo é transportado nos espaços entre os dentes das engrenagens e a parede da câmara, e a vedação quase perfeita entre os dentes impede o retorno do fluido. Aqui na figura 2 podemos visualizar o funcionamento da bomba de engrenagens. Esse tipo de bomba fornece uma pressão constante sem pulsações, o que é essencial para a lubrificação eficiente do motor. Além disso, temos a bomba com câmera dupla, mostrada na figura 3. Esse modelo é ainda mais eficiente, pois possui duas funções. A primeira câmara pressuriza o óleo e envia para os rolamentos, que é a bomba de pressão, e a segunda câmara remove o óleo usado nos rolamentos e o devolve ao reservatório, em relação à bomba de sucção. Esse sistema evita o acúmulo excessivo de óleo no motor e melhora o controle de lubrificação. Agora, em relação aos sistemas de lubrificação. Ele é dividido em dois tipos: o do tipo cárter molhado, em que o óleo fica armazenado dentro do próprio motor, e o do tipo cárter seco, onde o óleo é armazenado em um tanque externo, garantindo um melhor controle de temperatura. A maioria dos motores aeronáuticos utiliza o sistema de cárter seco, pois ele permite um melhor resfriamento do óleo. A figura 4 mostra um tanque de óleo com refrigeração de ar, que faz parte do sistema de cárter seco. Esse tanque armazena o óleo e garante que ele esteja na temperatura ideal antes de voltar ao motor. Outro ponto importante é a pressão do óleo na linha, que é determinada pela rotação do motor em RPM. A pressão precisa ser alta o suficiente para lubrificar por todas as partes, mas não tão alta a ponto de romper retentores e causar vazamentos. Agora, falando sobre os acessórios essenciais do sistema de lubrificação. Além das bombas, o sistema de lubrificação conta com acessórios essenciais que garantem o funcionamento correto do motor. Vamos falar sobre cada um deles. O primeiro é o indicador de temperatura de óleo, que é um sensor que fica posicionado antes da entrada do óleo na seção quente do motor. Ele mede a temperatura do fluido e pode acionar uma válvula termostática, que controla a vazão do óleo no radiador. Isso mantém o óleo dentro da faixa ideal de temperatura. O segundo acessório é o manômetro de pressão, que ele mede a pressão do óleo dentro do sistema, e ele é fundamental para detectar falhas como vazamentos, falha da bomba e ruptura da linha da condução do óleo. Ele geralmente utiliza o tubo de Bourdon, que compara a pressão interna com a pressão atmosférica da cabine. E temos também os filtros de óleo, que são essenciais para remover impurezas e evitar o desgaste do motor. Os principais tipos são os filtros de tela, conforme a figura 5, que tem uma grande área de filtragem que pode ser limpo manualmente, e os filtros tipo Cuno, como a figura 6, que possui discos espaçados e lâminas raspadoras para remover impureza. O filtro de tela é considerado um filtro de última chance, pois retém partículas que poderiam causar danos se chegassem ao motor. Agora, dando prosseguimento nos acessórios essenciais,
temos a válvula de alívio de pressão, que limita a um valor máximo pré-determinado a pressão no circuito. Um parafuso pressiona a mola à medida que é ajustado. A pressão do óleo deve ser tal que possa ser adequada às altas rotações e potências, e por outro lado não deve ser excessiva a ponto de danificar os retentores. Na figura 7, podemos ver um exemplo dessa válvula. Ela pode ser ajustada conforme a necessidade do motor. Temos também as válvulas de desvio, chamadas de bypass. Se o filtro do óleo estiver entupido, essa válvula permite que o óleo continue fluindo para o motor, mesmo sem filtragem. Isso evita que o motor funcione sem lubrificação, o que poderia causar danos graves. Essa válvula é muito útil durante a partida do motor em temperaturas muito baixas, quando o óleo pode estar mais viscoso e dificultar a passagem pelo filtro. E por fim, os últimos acessórios essenciais, temos os radiadores de óleo, que são componentes fundamentais para manter a temperatura do óleo dentro de limites seguros. Como o óleo circula pelo motor e absorve o calor dos componentes internos, ele precisa ser resfriado antes de retornar ao sistema. Nos motores turbohélice, o uso do radiador depende do sistema de tipo de lubrificação. No sistema de cárter molhado, o motor recebe refrigeração direta pelo fluxo de ar, dispensando a necessidade de um radiador de óleo. No sistema de cárter seco, onde o óleo é armazenado em um tanque externo, um radiador de óleo é essencial para evitar o superaquecimento. O radiador funciona como um trocador de calor a ar, onde o óleo quente passa por tubos metálicos com aletas para aumentar a dissipação de calor. O fluxo de ar externo resfria o óleo à medida que ele passa pelos tubos, reduzindo sua temperatura antes de retornar ao motor. Normalmente, o radiador de óleo é instalado logo após o óleo sair do motor. O núcleo do radiador é composto por uma rede de tubos metálicos, geralmente de alumínio, devido à sua alta condutividade térmica. O modelo mais comum entre sistemas aeronáuticos é o radiador do tipo colmeia, conforme a figura 8, pois ele possui uma estrutura com múltiplos dutos finos para aumentar a área de troca térmica e oferece um resfriamento eficiente em um espaço compacto. Além dos radiadores de óleo, alguns motores turbohélice utilizam um trocador de calor combustível-óleo, que permite uma troca térmica direta entre o óleo e o combustível. O trocador de calor tem duas funções principais: resfriar o óleo antes que ele retorne ao motor e pré-aquecer o combustível antes da combustão, melhorando sua eficiência. Esse sistema é particularmente útil em ambientes de baixa temperatura, pois evita que o combustível fique muito frio e dificulte a combustão. O seu funcionamento se dá como: o óleo quente, ao invés de ser resfriado apenas pelo ar, passa por um intercambiador térmico, onde o combustível frio circula em sentido oposto. O calor do óleo é transferido para o combustível, reduzindo a temperatura do óleo e aquecendo o combustível simultaneamente, e uma válvula termoestática controla a vazão do óleo do trocador, mantendo a temperatura ideal de funcionamento. Agora, abordando um dos pontos mais importantes em relação a sistemas de lubrificação, trouxemos um estudo de caso que faz um estudo sobre falhas nesses sistemas. O título do estudo de caso é Analysis and Prevention of Failures in Turboprop Engine, de 2019, publicado no Journal of Failure Analysis and Prevention. De acordo com Babu et al., em 2019, falhas no sistema de lubrificação representam 31% das retiradas prematuras de motores turbohélice em aeronaves de transporte regional. Um caso específico analisado envolveu a falha de uma engrenagem em uma bomba de sucção, essencial para o retorno do óleo ao reservatório. A engrenagem apresentou dentes completamente danificados, conforme podemos ver na figura 10, resultando em vazamento de óleo e comprometimento da lubrificação dos solamentos e engrenagens da redução. A investigação apontou que o desgaste foi causado por falha mecânica, possivelmente devido à sobrecarga ou contaminação do óleo por detritos. Os sintomas incluíram baixa pressão de óleo e fumaça branca no escapamento após o desligamento, indicando acúmulo de óleo no motor. Esse caso destaca a importância da bomba de sucção no sistema de cárter seco, descrita anteriormente nesse relatório, e reforça a necessidade de monitoramento contínuo. Métodos como o Programa de Análise Espectrométrica de Óleo, o SOAP, e inspeção regular de filtros foram recomendados para detectar detritos metálicos e prevenir falhas similares. A válvula de desvio, discutida na seção de acessórios, também pode mitigar os efeitos temporariamente, evitando a interrupção total do fluxo de óleo. Agora falando sobre o projeto LUBSYS, LUBSYS,
No contexto da engenharia, avanços tecnológicos se fazem fundamentais para o aprimoramento de sistemas como abordado. E para contextualizar, trouxemos o projeto ELUBSAIS como referência científica e teórica. O projeto ELUBSAIS, Engine Lubrification System Technologies, financiado pela União Europeia, registrado no portal CORDIS, Community Research and Development Information Service, é uma iniciativa concluída em 2012 que buscou avançar as tecnologias de sistemas de lubrificação para motores aeronáuticos. Coordenado pelo Safran Aero Boosters na Bélgica, o projeto teve como objetivo principal desenvolver e validar uma nova abordagem arquitetural para sistemas de lubrificação de alto desempenho, focado na redução do consumo de combustível e óleo, na melhoria da eficiência térmica e na confiabilidade de motores e aeronaves. O projeto trouxe contribuições significativas em 4 áreas principais, todas com implicações diretas para o desempenho de motores turbohélice. O primeiro ponto foi a redução do consumo de ar e novas tecnologias de vedação, onde o projeto desenvolveu selos de escova Brushed Seals em materiais como Kevlar, carbono e metálicos, que reduziram o consumo de ar de sangria em até 75 a 95% em comparação aos selos labirínticos tradicionais. Essa redução, que alcançou uma meta de 60% em condições específicas, melhora a eficiência do motor em diminuir a quantidade de ar extraída do compressor, contribuindo para uma queda de consumo de combustível. Temos também a gestão térmica aprimorada. A introdução de selos de alto desempenho exigiu adaptações no gerenciamento térmico de carcaças dos rolamentos. O projeto investigou o comportamento térmico em câmaras de rolamentos, utilizando simulações avançadas de CFD e testes experimentais para otimizar a dissipação de calor, um aspecto crítico para motores turbohélices que operam sob altas temperaturas e cargas. Redução do consumo e rejeição de óleo, em que um dos resultados mais notáveis foi a diminuição de 60% na quantidade de óleo rejeitado para o exterior, alcançada por meio de melhorias no design do sistema de lubrificação e da implementação de selos de escova. Isso reduz tanto o consumo de óleo quanto a poluição atmosférica, aspectos importantes para a operação sustentável de motores turbohélice. E o quarto ponto foi a otimização da arquitetura e monitoramento da qualidade do óleo. O projeto simplificou a arquitetura dos sistemas de lubrificação, integrando funções em componentes únicos, reduzindo a massa do sistema em até 26 kg por motor. Além disso, desenvolveu sensores avançados como o Optical Particle Detector e o Near Infrared NIR para monitoramento da qualidade do óleo, focado em sua capacidade anti-coqueificação e suportando temperaturas mais altas por períodos prolongados. Dentre os temas abordados pelo artigo, o projeto acabou enriquecendo o tema e alinhando diretamente com os seguintes temas abordados: bomba de óleo e eficiência, gestão térmica e componentes auxiliares, confiabilidade e prevenção de falhas e eficiência e sustentabilidade. E agora, falando sobre o nosso último tópico, inovações e tendências. O cenário da engenharia e o avanço das tecnologias é um dos pontos cruciais para o desenvolvimento de sistemas como o de lubrificação. Frente a isso, algumas inovações e tendências têm bastante relevância nesse cenário. Os sistemas de lubrificação de óleo estão a cada dia mais sendo aprimorados, em que avanços tecnológicos trazem redução do consumo de lubrificante para o sistema e uso de sensores, trazendo maior eficiência e sustentabilidade ambiental. Em relação à integração de IoT e inteligência artificial, monitoramento em tempo real e manutenção preditiva usando sensores IoT podem detectar anomalias na pressão, temperatura e fluxos de óleo, reduzindo o tempo de inatividade. Para materiais avançados, o desenvolvimento de materiais leves e resistentes ao calor para bombas, filtros e radiadores pode melhorar a durabilidade e reduzir o peso, aumentando a eficiência de combustível. Essa tendência está alinhada com o objetivo de sustentabilidade na aviação. E para sistemas híbridos, combinar diferentes tecnologias de lubrificação, como ar-óleo, como sistemas tradicionais, pode otimizar o desempenho sob diversas condições operacionais, oferecendo adaptabilidade e eficiência. Esse foi o nosso trabalho e essas são as nossas referências. Esperamos que tenham gostado e que tenham aprendido mais sobre o assunto.